Oi, gente, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Disque Educa IFP, um projeto de extensão do Instituto Federal do Piauí, Campus Picos, para todos os jovens e mentes curiosas. Meu nome é Maicon e é um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje é um episódio muito interessante, um episódio muito esperado por toda a equipe de produção desse projeto que está por trás dessa atividade. É o podcast com o tema Jovem e a Política. Né? Nesse podcast a gente vai tratar de toda a visão jovem para com a política, de como a sociedade vê o jovem, das visões juvenis na política e, para fazer jus ao nome, nada mais assertivo, né, do que trazer jovens para falar de jovem na política. Jovens que estudam sobre o assunto, jovens que se sentem cativados no assunto política e que vão render um bom debate, uma boa conversa aqui com a gente. Eu estou aqui hoje com o David Ariel. Tudo bem, David? Opa, tudo ótimo, prazer. Sou o David, já fui estudante do IFP, me formei provavelmente na turma 2016, já sou formado, bacharel em Direito, trabalho no Tribunal de Justiça, enfim. É um prazer estar aqui com vocês, espero que esse diálogo possa fluir da melhor maneira possível e a gente possa se enriquecer mutuamente. Joia, vamos lá. Eu estou aqui também com o Jefferson de Abreu. Oi, Jefferson, tudo bom? Olá, Maicon, tudo bem? Olá, Sávio, olá, David. Então, meu nome é Jefferson de Abreu Araújo. Eu estou terminando o segundo ano do Integrado ao Médio em Informática e já estou partindo para o terceiro ano. Também sou líder de turma e me interesso bastante por esses projetos do IFP. Joia, vai ser legal. E eu tô aqui também com o Sávio Wallace. E aí, Sávio, tudo bem, cara? Olá, meu povo, tô sim, tô ótimo. E vocês, como estão? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Sávio Alas, tenho 17 anos, sou do município de Francisco Santos e ingressei recentemente no curso técnico de administração noturno. Ou seja, acabei de entrar. Então, espero que o nosso debate de hoje, nossa conversa, nosso diálogo seja algo frutuoso, que a gente consiga tratar tudo aquilo que é necessário para o nosso assunto do dia, né? Que no caso é sobre o jovem na política. Espero que vocês consigam compreender tudo que a gente vai abordar e entender que a política, sim, é um lugar onde o jovem deve estar no meio. Vai ser um papo bem legal. Muitas vezes, como a gente já sabe, né, a política ela busca por soluções democráticas, tendo como base a escuta e o diálogo. Os jovens, em sua maioria, nosso meio social, eles não despertaram ainda para o processo de discussão e o debate para construir, ou então para chegar nessas soluções coletivas que visam a formulação das políticas públicas para nossa juventude. Hoje, a gente vai conversar sobre esse desinteresse e sobre essa falta de estímulo e de conhecimento sobre essa importância de saber o que se passa na política atual e o que se passou na história da política até a gente chegar onde a gente está hoje. Wallace, o que você acha da sociedade? Como é que ela se posta, como é que ela se coloca, como é que ela está se apresentando diante da passividade da maioria dos jovens com relação à política? Então, a sociedade, ao meu ver, no momento presente, está se tornando revolucionária. Há 10 anos atrás, a gente pouco se via o jovem entrando dentro da política, se importando com as políticas públicas do seu país, se importando com os interesses sociais, se importando menos com quem estava nas camadas inferiores. E desde 2014 até os dias de hoje, a gente viu um grande avanço, um grande estímulo da participação dos jovens. Claro que a passividade ainda é gigante, é muito grande, a gente percebe que muitos jovens ainda não têm o certo interesse, pouco se faz para poder saber sobre isso. Mas, pelo que eu estou vendo nessa pandemia, isso modificou o cenário. Eu acho que a partir dessa pandemia e a partir, infelizmente, desses números exorbitantes, o jovem percebeu a importância de ser ativo dentro da política, de saber exercer sua cidadania, de saber tomar as decisões do país. Então, com certeza, acho que essa passividade está mudando no nosso cenário. O que você acha que está acontecendo? Qual é essa chave que está virando na cabeça do jovem
para que ele agora desperte esse interesse pela política que veio com a pandemia? Com certeza, a situação que a gente está vivenciando. Eu acho que isso mostra muito a sensatez, entre outras ações que determinados políticos estão tomando, que as pessoas não concordam, que discordam, muitas vezes irracionais, atingindo a ciência, que é um bem básico, que é algo que é extremamente necessário dentro de uma nação. Então, a partir disso, é necessário que o jovem procure e entenda sobre todos os tópicos que estão sendo abordados, não só da ciência, como na educação, nos transportes, como nas inclusões, como em muitas outras coisas dentro da nossa sociedade vigente. Interessante. E aí tu diz que a sociedade ela está impulsionando, né? Como é que você vê esse impulso? Como é que ela está fazendo? Eu vejo esse impulso através das redes sociais. Eu percebo que o jovem está mais ativo dentro do Instagram, do Facebook, dentro dos grupos de WhatsApp, está debatendo um pouco mais, está procurando entender um pouco mais, está lendo as notícias, está se formando por vários meios de comunicação. E a partir desse poder, desse enriquecimento das notícias, o jovem está ficando antenado em relação às ações dos políticos lá em Brasília, dos políticos dentro do seu município e até mesmo do seu estado. Então, sim, é muito necessário que o jovem saia dessa passividade, que ele perceba que não só em tempos de pandemia é necessário, como todo sempre. Tendo a concordar com o meu amigo Wallace aí, né? Prazer, David, aqui para vocês aí. Tendo a concordar com ele. E acho que a apatia ela tende a diminuir, apesar de que isso varia bastante, né? De uma situação para outra. Por exemplo, a gente tem que entender primeiramente o que é participação do jovem na política. Esse é o ponto de destaque para a gente, o recorte para a gente poder discutir. Se a gente entender participação do jovem na política como filiação partidária, então a gente tem que entender que não existe um aumento da participação do jovem na política, mas uma regressão e uma apatia muito grande, né? Para usar o termo que Norberto Bobbio usa. O que seria essa apatia? Seria essa indiferença ao desenvolvimento político. Então, por exemplo, basicamente no Brasil, no ano de 2020, o TCE levantou que 13% do eleitorado brasileiro votante é jovem. Jovem é um conceito aí que vai de 16 a 24 anos, pelos dados do TCE. Contudo, apenas 1%, 1,85% é votante. É votante não, é filiado ao partido, melhor dizendo, né? Apenas 1% desses 13% é filiado, ou seja, isso é um dado muito pequeno, muito, assim, defasado demais. Entretanto, se você abre o seu Twitter, você vai ver jovens a todo instante fervorosamente militando no Facebook, no Instagram. Facebook ninguém mais usa, não. Mas isso é muito constante e muito em todo lugar, né? Você senta para discutir. Se você levantar uma pauta política, alguém vai ter uma opinião. A maior parte dos jovens vai ter uma opinião formada. Pode não saber defender, pode não saber os princípios basilares, mas ele vai ter uma opinião formada sobre aquilo. Então, eu entendo que a política ela tem partido de um âmbito menos partidário, no sentido de menos envolvimento partidário em si, e mais envolvimento e engajamento no discurso político. Basicamente isso. Eu acho que isso é saudável? Bom, esse é um ponto curioso. Aí a gente entra num assunto mais complicado. Porque eu penso que o discurso político, principalmente o brasileiro, mas não só o brasileiro, mas o mundial também, né? Ele é pautado por ideologia, né? Então, Sim, não tem como a gente sim. falar de política sem falar de ideologia. A gente tem que definir o que é ideologia, né? Não vou monopolizar. Mas eu diria que ideologia é um recorte da realidade no qual você aumenta ele ao máximo. Então, o que é uma ideologia? Por exemplo, uma ideologia de esquerda. É a lente que você usa para enxergar a realidade. A ideologia de direita, a ideologia capitalista, é a lente pelo qual você interpreta as relações sociais. E, nesse sentido, o discurso ele se torna enviesado e complicado, né? Porque aí você vai ter uma ruptura social. Você vai ter gente do lado da direita, gente do lado da esquerda e ninguém se une. Não existe ponto de diálogo, porque cada um tem uma visão, como Hannah Arendt fala, né? A ideologia seria, todo ideólogo ele tem um quê de totalitário. Então, ele não tem como dialogar. Você não dialoga com um cara totalitarista. Ele não dá. Não tem ponto de discussão. De fato, e esse embate político, esse embate ideológico é muito recorrente, principalmente nessa pandemia. A gente percebeu que muitos jovens discordam ou concordam
Então, eles conversam entre eles. Eu vejo uma roda de conversa, por exemplo, entre amigos, ele falando, eu concordo nisso, 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 eu discordo nisso e nisso. E nem muitas vezes falam de ideologia, porque só por o que ele concorda ou discorda, você já percebe qual a ideia, qual é o lado que ele puxa mais. Você percebe qual lado que ele concorda e qual lado que mais discorda. Se você não concorda, você pelo menos respeita o espaço de cada um. É como você falou. É impossível que você enviese um debate e um dialeto com alguém que é totalmente totalitário. Isso é quase impossível. Justamente. E aí, um ponto que foi levantado, se eu não me engano, pelo Wallace, foi a questão dos meios sociais, né, que eles estão influenciando muito com essa questão do interesse a conhecer o cenário político nacional e também global. E essa internet, esses meios de comunicação, eles podem, né, como sabe, o Wallace disse, podem ser um grande aliado nessa hora de influenciar os jovens a despertar esse interesse para participar na política, participar nas campanhas, mas nem sempre, como tudo na vida, esses meios são usados de forma positiva. Na tua opinião, Jefferson, você acha que o jovem ele está sabendo usar os meios sociais para os fins certos quando o assunto é política? Sim, não. Eu acho que as mídias sociais nos permitem, né, ampliar a divulgação de informações. E os jovens, eles vão, né, vão lá na rede social, no Twitter, no Facebook, e acabam utilizando de informações que muitas vezes são fake news e outras vezes não. E a partir daquelas informações eles criam um embate. Eu acho que atualmente a política para os jovens não está sendo uma questão de diálogo, está sendo uma questão de quem está certo, quem está errado. Em vez da gente juntar todos nós e conversar e tentar entender, interpretar e dialogar, a gente está procurando mais um conflito que não era o que devia ser esperado. Olha, eu diria que tem motivo, hein, para isso. Eu diria que tem motivo. É difícil a gente imaginar e discutir isso sem ter um arcabouço teórico um pouco mais fundamentado. Por exemplo, alguns talvez ao escutarem isso não vão gostar, né? Mas quando a gente fala sobre a atualidade, a gente tem que falar sobre pós-modernidade. Tem gente que diz que não existe pós-modernidade, que é modernidade e tal, mas independente do termo utilizado, é, os teóricos costumam definir a pós-modernidade, ou a modernidade em si, supermodernidade, modernidade líquida, como um momento onde o indivíduo ele se prospecta para o meio social. Tudo é indivíduo, tudo é direito do indivíduo, tudo gira em torno da liberdade do indivíduo. Até o igualitarismo que existe é uma afirmação dos direitos individuais do indivíduo. Eu digo isso como uma pessoa que estuda o assunto, né, do direito. Mas é basicamente isso. E aí eu acho que tem uma coisa interessante para a gente pensar sobre a fala do Jefferson, né? Porque não é ideal, tem muitos embates e muita rixa, que é a gente imaginar o que a Eve Lois fala, né? Ela diz que a pós-modernidade ela tem como característica a emocionalização do diálogo. Então, todo o debate ele vai partir do fígado, né? Como alguns falam, vai partir da emoção. Então, é basicamente o que eu sinto, como eu me porto, qual a perspectiva que eu tenho sobre aquilo. E assim, quando a gente discute com alguém que diz eu sinto, eu penso, isso é uma questão individual, você não tem lugar de fala. Isso eu digo não só de um lado do espectro, mas como do outro também. O sentimentalismo corre solto. Então, por exemplo, como é que você vai argumentar com uma pessoa que está dizendo eu estou sentindo que isso é errado? Não tem como. O sentimento da pessoa é o lugar onde ela domina, entendeu? Você não discute com a pessoa com o sentimento da pessoa. Ela manipula o debate todinho e acabou a conversa. Então vira grito. Vira grito, né? Você não entende, ou você não é cristão, ou você não é LGBTQ, e você não me compreende, você não sabe, então não tem como a gente dialogar. Você é o outro que eu tenho que destruir. Eu queria ter relatado isso aqui para você, David. Você não acha que, em vez de a gente abordar um diálogo mais pautado em ideias, seria melhor do que partir para o grito? Porque acaba acontecendo de um lado ou de outro. As pessoas, os jovens, particularidade, como a gente está falando aqui, o que eles veem uma opinião contrária, estão insatisfeitos e revoltados com aquela premissa daquela opinião e acabam partindo para o desaforo. Você acha que isso é ideal?
Então, acho que isso é completamente equivocado, né? Eu acho que o Wallace também vai concordar comigo aqui, acho que você também concorda. Isso é completamente equivocado, porque o problema para isso poder acontecer é porque tem que haver concessões mútuas, né? Então você tem que começar a fazer algo que o moderno, o homem moderno, a mulher moderna, provavelmente não costuma fazer, né? Não costuma e foge disso, que é fazer concessões de possibilidades de que eu esteja errado. Então, para mim dialogar com o Michael, eu tenho que presumir que ele pode ter alguma informação que eu não tenho, entendeu? Ou que alguma ideia que eu já tenha fixa, enfincada, possa estar errada. A premissa do diálogo é essa, é eu ter aberturas, dar aberturas para dialogar. Mas como é que eu vou dar abertura para dialogar se minhas ideias, elas formam quem eu sou? A minha ideologia forma quem eu sou. É como uma espécie de negação, entendeu? É uma espécie de negação do sentimento também. Pode ver que a maior parte dos debates, eles giram em torno de questões, a maior parte dos embates fervorosos giram em torno de questões que ninguém pretende abrir mão. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem polêmico, o aborto. Como é que você vai debater a legalidade do aborto com uma pessoa se ela diz que você não pode conversar sobre isso porque você é homem? Eu vou pegar aqui, né? Ou então, como é que você pode conversar sobre a legalidade do aborto com um homem que diz que você não pode conversar se você não é cristão, você não entende a religião, entendeu? Assim, você tem que fazer concessões mútuas para poder abrir o diálogo. Não tem como se não houver concessões. De fato, eu concordo realmente com você, David. Por conta desses embates, até mesmo a ideologia da pessoa, muitas vezes a pessoa está fechadamente na mente dela e ela simplesmente não entra a ideia de que pode ser diferente, de que ela vai ver de um outro modo diferente. O ponto que você colocou aqui em questão como lugar de fala, que até é muito polêmico você dizer que você não pode falar porque você não sofre, porque você não é uma afronte e até mesmo uma censura. A gente está numa sociedade democrática de direito, a gente deve sim expor o que a gente pensa, o que a gente acha, por mais que a pessoa não concorde, a pessoa acha que você não vai ter um certo embasamento naquilo, seja crítico ou não. Quer dizer que agora eu não posso conversar com você porque você tem uma ideologia diferente da minha, não posso conversar com você porque você não tem um sexo igual ao meu, não posso conversar com você porque minha orientação é diferente da sua. E não, negativamente, a gente vive numa cidade, ou numa cidade não, num país que deve ser inclusivo, que deve ter o direito para todo mundo ir e vir e expor aquilo que ele ache, ou ela ache, ou ele ache. Porque depende do modo que você quer ser tratado, do modo que você quer estar dentro e fazendo parte. Então, essa censura de lugar de fala, de que só você pode falar e eu não, isso realmente é uma afronta à democracia. Essa observação do David, ela é muito interessante, essa de que o diálogo, a premissa do diálogo é a gente abrir concessões, a gente abrir mão. O problema é que a gente não está querendo, né? A sociedade atual, ela não quer abrir mão, ela está realmente muito sentimentalista, ela está muito apegada a premissas, a conceitos que cegam e que deixam a pessoa omissa e indiferente a diálogos, a debates, a conversas que podem trazer evolução, né, que podem trazer crescimento, tanto individual como coletivo, né? Um ponto muito interessante é essa expansão de pensamento. A gente abrir mão desse sentimentalismo exacerbado de ideologia, de candidato X e Y. E como é que tu acha que a gente pode expandir esse pensamento, a gente abrir o nosso olho para o que realmente é a política e que ela vai além de amar um candidato e odiar a outro, sabe? Eu acho que a polarização, inicialmente, entre X e Y, sempre é um fator negativo e péssimo para uma democracia. E isso também está interligado com o fanatismo. A gente vê muitas pessoas que amam o candidato X e odeiam o candidato Y e que não vê os lados positivos e não vê os lados negativos da outra pessoa que ele ama. Como você falou, esse sentimentalismo, a partir dessa premissa, leva muito a esse fanático. Se o fanático ele vê apenas o que ele quer, é quase impossível que você consiga abrir a mente dessa pessoa, você pegue essa concessão para que ela tenha uma inserção desse diálogo. Então, para poder modificar isso, é necessário que inclua, pelo menos desde o princípio, desde quando você se entende por dentro das escolas,
uma certa diálogo, um certo debate, uma certa conexão com o jovem e o tempo atual. É necessário que o jovem entenda os principais anseios da sociedade e ele consiga dialogar bem com todo mundo para que ele seja um cidadão de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, uma pessoa que saiba dialogar. E entre candidatos X e Y, ele precisa entender que na democracia é necessário que se tenha várias aberturas. E para que isso ocorra, é necessário que você ensine desde o infantil até a vida adulta. Então, eu acho que, na minha época, eu não via isso. E eu acho que se a nossa sociedade implementasse essa cultura e até mesmo esse modo de ver o mundo, sem ter candidato A ou B, então sem ter partidarismo dentro da escola, seria um grande avanço. Seria algo que a gente não conseguiria nem explicar em certas palavras. As ações já diriam tudo. Você veria o resultado e você veria os objetivos que foram alcançados. Então, partindo dessa premissa desse diálogo, sim, com certeza seria muito interessante você começar isso desde o pré até a vida adulta. Eu concordo com o Wallace nesse ponto, né? E eu acho que é importante para a gente poder superar, né? Entender um pouco mais do conflito. E passa por isso que o Wallace falou. A gente precisa abrir mão, como eu falei, ter a concessão. Mas como é que funciona normalmente essa rivalidade, né? Esses nichos? Funciona como parte do René Girard, vai chamar de bode expiatório. Eu estou falando nomes aqui, mas é para quem quiser em casa pesquisar e se aprofundar mais, ficar à Tô vontade. adorando, inclusive, isso. O que é o bode expiatório? O bode expiatório é aquele bode, no conceito religioso, que vai tirar teu pecado, entendeu? Na conceituação de René Girard, ele vai dizer que a gente trabalha com mecanismo de bode expiatório. E o bode expiatório é colocado e construído na imagem do outro. Então, o outro é meu rival, ele rivaliza, e eu tenho que destruir o outro para trazer o bem social, entendeu? Então, funciona basicamente assim. É tanto que é muito comum, você abre sua internet, seu grupo de WhatsApp, conversa com os amigos sobre política, você vê que é muito comum o ódio assim ferrenho de como quem tem que destruir o outro para espiar o mal que existe na sociedade. Entendeu? Cara, isso é muito interessante. Só que isso só acaba quando você para de ver o outro como inimigo, como a personificação do mal, como aquele que é o terrível, entendeu? Cara, Satanás. o Satanás, entendeu? Então você vê muito como, por exemplo, nos rótulos, né, na rotulação. Eu acho que um dos meios pelo qual o jovem pode começar a ultrapassar isso é parar de usar rótulos, né? Quando você usa rótulo, porque o rótulo é um modo de você não se relacionar com a pessoa. Você se relaciona com a imagem dela. Então, assim, se eu digo que fulano é comunista, eu não tenho que me relacionar com fulano. Eu tenho que me relacionar com a imagem de um soldado do século XX que matava pessoas. Entendeu? Se eu digo que fulano é um fascista, eu não tenho que me relacionar com fulano. Eu tenho que me relacionar com a imagem de um fascista que destruiu os judeus, destruiu lares. E assim, às vezes existe gente que age com um ímpeto fascista, existe, entendeu? Só que assim, a gente não pode generalizar e transformar o rótulo como uma caracterização do indivíduo, como se ele fosse aquilo realmente. Não é o caminho do diálogo, não é o caminho do diálogo, não é o caminho da solução. Então, para superar e para expandir o pensamento, evitar a demonização, a princípio, ao máximo. Quando você vê que está demonizando, é o caminho de parar, entendeu? Partiu para o ataque assim do inaceitável, é melhor parar. E depois começar a desconfiar de si mesmo, que é uma coisa que o pós-moderno não quer fazer, mas começar a desconfiar de si mesmo, para poder botar as ideias na mesa e discutir, né? Buscar o equilíbrio. O que tem sido cada vez mais complicado. Habermas, ele fala que conforme o diálogo, porque Habermas ele tem a ideia, quem é aluno de Leonardo vai saber, a ideia da ação comunicativa, né? Então, a teoria filosófica dele mais conhecida é a ação comunicativa, é de que a sociedade ela tem que caminhar para o consenso. Só que quando você vê a sociedade ela num ritmo como a gente está, dela se deteriorando cada vez mais, tornando impossível o diálogo, então é impossível a manutenção social. Então as pessoas, o comum e o esperado é que elas se escravizem umas às outras, se degradiem até a morte. Só que isso não é política, isso não é apólise, isso não é estudo, isso não é o pensar pelo bem da sociedade. Isso só termina de um jeito, né? A gente está retornando ao nosso estado natural, né? Que a galera lá dos contratualistas
defendiam. Justo, a gente está acabando com a nossa política e a nossa democracia e voltando ao estado de natureza, onde o homem é lobo do próprio homem. E, para falar de política, né, inserir a política do meio certo nos nossos locais de convívio mais rotineiros é uma tarefa complicada, é uma tarefa muito difícil, né, Jefferson? Justamente por conta de todos esses obstáculos, de todos esses desafios, desses empecilhos. Mas como é que a gente, como é que nós, jovens, a gente consegue deixar esse conhecimento de forma mais cativante, ao mesmo tempo que fica saudável, né? Que a gente abre mão de todo essa demonização que o David citou para a gente. Eu creio que projetos que se fundamentam uma formação política, não se privando a candidato X ou Y, como o Sávio falou anteriormente, é o que vai motivar e pode motivar essa participação do jovem, especialmente nessa atualidade que os jovens são seduzidos por novas tecnologias, jogos eletrônicos, enfim, se conectar com o mundo em sua própria casa. E esses mecanismos estimulam o consumo e acabam entorpecendo o sujeito, criando ideais com um olhar atento diante do mundo, mas que é condensado apenas numa pequena máquina em sua frente sob seu suposto domínio. E isso acaba contribuindo para o processo de individualização e criação de um estilo de vida que é o nosso atualmente. Eu creio que a política é se juntar também ao coletivo e lutar por todos os ideais desse coletivo, lutar por uma vida social mais justa, por os nossos direitos na educação, na saúde, enfim, em vários âmbitos. Eu acho que o Jefferson tá muito certo, né? Pelo menos em pensar assim, que a gente deveria aprender a utilizar os meios que a gente tem, né? Os meios que a gente tem, que a galera usa para propagar ódio, que a gente utilizasse para propagar ideias, né? Políticas públicas voltadas à conscientização política, necessidade de participação política. A boa parte dos teóricos do século passado, em defesa da democracia, que faziam, criam que a educação democrática, a possibilidade de democratizar a educação, melhoraria o estímulo à própria democratização, entendeu? Então é um ciclo vicioso. Eu democratizo a educação e a educação ela faz com que as pessoas se tornem cada vez mais democráticas. Bem, infelizmente nem tudo é um mar de rosas, nem sempre isso acontece. A apatia política também é fruto da democracia, da minha escolha de não se envolver, entendeu? Então é bem comum que momentos bons tragam pessoas apáticas em relação a ele, né? Mas, entretanto, todavia, isso não é o motivo para a gente não lutar por isso, né? Lutar pelos direitos de liberdade, de poder se expressar e literalmente fazer isso. E eu acho também que o outro lado não é o lado muito ideal, o lado da liberdade extrema. Até porque o mal tem que ser, vou colocar assim, né? Até é horrível falar assim, mas o mal realmente tem que ser posto e seguro, de acordo com o devido processo legal. Então você não pode dizer que o fascista tem que ter direito de ser fascista. Fascista literal, o que torce para matar a gente. Não dá para fazer isso. Mas que a submissão, porque a gente é do direito democrático, entendeu? Quer dizer, a gente é democrático. Mas o nosso Estado não é apenas democrático, é o Estado democrático de direito. Então, o mal ele tem que ser disciplinado pela linha do direito, pela linha da lei. A disciplina do ruim tem que estar sobre a lei. E eu acho que isso é que leis justas, leis que sejam diretas e políticas públicas, como falou o Jefferson, na verdade, né, que poderiam abrir o nosso caminho para uma nova perspectiva de fazer política pelo jovem, né? É verdade, concordo. E a gente também tem que entender que dentro da legislação que a gente vive, que é a nossa Constituição Cidadã de 1988, ainda se vê muita precarização em alguns anseios, porque deixou lacunado. Muitas pessoas ainda não sabem discorrer sobre certo assunto, porque ainda não foi debatido certo assunto. As pessoas ainda não estão preparadas, ainda não estão por dentro do conteúdo, de todo aquele debate, porque ele sequer fez um favor e tentou realizar isso. A gente vê muitas pessoas, eu tenho que ter minha liberdade de expressão, mas a pessoa não compreende que a liberdade dela acaba quando ela fere a liberdade do próximo. Então ela tem que entender que liberdade de expressão não é racismo, não é homofobia, não é qualquer fobia.
Liberdade de expressão é você ter o seu pensamento, você compor dentro da sociedade, mas sem ferir a outra pessoa, sem ferir o seu próximo. Porque assim como você quer os seus direitos, o próximo também quer. E como eu tenho, você também tem o direito de ter. E eu acho que essa demonização, né, que o David falou, é o que acaba afastando mais os jovens da política. Inclusive, vários jovens que convivem no mesmo ciclo social que o meu, eu vejo esse desinteresse deles, porque, todo mundo que é político é errado, um é fascista, outro como é que falou, comunista. Enfim, eles acabam tendo uma desconfiança no sistema democrático, demonizando certos termos, alguns até que, em minha opinião, poderiam sim ser demonizados, levando ao sentido literal da palavra, como falou o David. E é esse descrédito na possibilidade que política e ética podem se unir. E quanto à sua pergunta, Maicon, de como implementar essa participação dos jovens na escola, eu creio que é da mesma forma que eu falei, de como implementar na sociedade, porque a escola também está inserida na nossa sociedade. É por meio do interesse. Não adianta a gente trazer várias ideias e formas de trabalhar com política, mas não induzir a um pensamento político, e sim entender como funcionam esses pensamentos. Não adianta a gente trazer umas ideias bastante legais e você, não quero, não vou participar, acho chato. Eu creio que se interessar, buscar realmente informações, é o que leva que a gente se associe na sociedade, associe sobre falar e fazer política. Porque política também é o que a gente vive, que a gente respira. Eu vou no hospital, lá tem políticas, sejam públicas ou não. Então, é isso. Verdade, concordo também, Jefferson. A gente vê muitos jovens também que sentem o temor. Teme falar sobre política em público porque acha que vai ser ressarcido, acha que vai ser endemonizado a partir desse conflito, a partir de tudo isso que está sendo abordado. O jovem, ele acha chato o assunto de política porque ele acha que é para gente grande. Ele acha que isso é só para gente adulta. Mas não, minha gente. O jovem, ele é sociedade. Enquanto corpo social, ele também tem o direito de estar dentro do meio. Ele tem o dever. Por isso que muitas vezes a gente vê esse medo, esse temor, porque ele simplesmente acha isso dentro de sua casa. A gente vê muitas vezes a doutrinação dentro da nossa família, da nossa escola, e isso dificulta ainda mais o diálogo. Então, se você é doutrinado durante a sua vida todinha, dificilmente você vai ver uma certa ideia diferente. A não ser que você procure, a não ser que você vá atrás, que você se informe. Eu acho que eu trouxe algumas proposições aqui, mas mais um ponto aqui que seria interessante da gente pensar alguns questionamentos que levam o indivíduo. Vamos pensar aqui no indivíduo, né? A pessoa que está me ouvindo aqui agora. Cara, um sinal para você de que você está assim, um moço, sei lá, um sinal que você está se enfiando numa furada é se a imagem do discurso político para você faz você imaginar o paraíso florescendo na Terra. Entendeu? O discurso político que falam para você é como se o paraíso fosse florescer na Terra, se a sociedade fosse daquele jeito. Isso é mentira, gente. Isso é o conceito ideal de ideologia. Para Karl Marx, é claro que a gente falou várias vezes sobre isso, mas para Karl Marx, por exemplo, grande sociólogo, dizia que a ideologia é apenas um modo de te convencer de alguma realidade para que você não se tenha um sentimento de mudança. Basicamente isso. É para te enganar, a ideologia, né? É mais ou menos isso que eu penso. Então, assim, se você pensa numa ideia que ela faz você imaginar que se aquilo existisse, fosse o paraíso e tal, e que todo mundo necessariamente é errado, começa a questionar seriamente se existe possibilidade de outras questões, né? Se existe possibilidade de outras saídas que não aquela. Porque tanta gente pensa diferente, né? Porque é só você que tem a visão certa de mundo. Porque é só você que tem a cosmovisão ideal de mundo. Então, assim, eu falo isso como reflexão própria, né? As certezas que a gente tem, elas devem ser postas em questões. Aí o diálogo pode começar a acontecer, as concessões podem começar a acontecer, e a gente pode começar a nutrir a esperança de existir uma política voltada não para o umbigo, mas para realmente a realização social. Vai ter consenso sempre? Não, praticamente nunca. Mas isso não é um problema. O problema é quando você consegue chegar no respeito, né? Se você conseguir chegar no respeito, você já avançou bastante. Um enorme problema também
Um enorme problema também é quando a gente passa a criticar muito os pensamentos do outro, a ideologia do nosso próximo, e também não faz uma limpeza nos nossos ideais. Porque eu estou sempre criticando o pensamento do outro e nunca estou averiguando se os meus realmente têm coerência suficiente, porque ninguém é totalmente certo, né? E aí, por isso que a gente precisa dessas concessões que vocês falaram mais atrás. Verdade. Concordo também. É muito necessário, é bem importante que a gente muitas vezes filtre. Eu recentemente também filtrei alguns pensamentos que eu antigamente concordava e hoje eu já discordo. Isso é natural, é a partir dessa concessão que faz com que você evolua e cresça a partir do diálogo da democracia. E é muito interessante essa quebra de paradigmas que a gente vem trazendo, né? Essa quebra de conceitos. É o que o grande mestre Raul Seixas ele traz para a gente como sendo uma metamorfose ambulante. E isso é incrível, isso é lindo. Eu gosto muito dessa filosofia e procuro seguir também, sabe? Às vezes eu falho, mas eu tento. E aí, David, um ponto muito interessante também que leva a gente a refletir é com questão ao futuro, né? Tão temido futuro que é tão incerto. Ao ver essa geração de futuros jovens, tu acha que o interesse pela política ele tende a diminuir por conta de todo esse ambiente tóxico que a gente está vendo nos meios sociais, no meio familiar, muitas vezes, ou ele tende a aumentar? E por quê? Bom, é complicado a gente fazer previsão sobre o que vai acontecer, né? Mas eu penso que o que você tá falando, o que você colocou para mim aí, é que a gente tem algumas opções. A curto prazo, eu imagino que não vai haver uma diminuição, mas um aumento do engajamento político, justamente porque a necessidade exige isso do jovem. Então, o jovem, ele, onde ele bate, ele tem alguém falando sobre política. Onde ele vai, na casa da avó dele, o tio dele está falando sobre política de um determinado modo. Quando ele vai para a escola, o professor dele está falando sobre política de alguma forma. Existe movimentação de greves e tudo mais. Então, assim, tudo pressiona ele. E as mídias sociais fazem com que o que antes, isso aqui é interessante, né? Que foi o que o Gerson colocou lá no começo e agora eu relembro. As mídias sociais, principalmente as redes sociais, elas fazem com que antes era coisa da televisão, agora seja coisa de todos, entendeu? Antes, se você queria saber sobre política, você tinha que assistir o jornal. Agora, quando você quer saber sobre política, você nem quando você não quer saber, você abre sua rede social e alguém está falando sobre isso. Então a tendência é que a política ela se expanda. Eu tenho algum medo disso? Tenho algum medo disso. Eu não penso que tudo na vida é política, como o Alberto Bobbio falava. Quem pensa que tudo na vida é política, quem pensa que tudo na vida é política é o jovem revolucionário. Na vida do jovem revolucionário não existe vida privada, tudo é política para ele, entendeu? Todo ato é político. Isso é complicado, porque existe vida privada, existe a polis, essa relação que existe entre o privado e o público, entendeu? Tem que ser bem administrado. Quando você extingue o privado, você tem um totalitário. O Estado totalitário e o jovem totalitário são lados da mesma moeda. Mas eu penso que a gente tende, olhando para o Brasil agora, eu não consigo, eu não sou analista político, né, infelizmente, mas olhando para o Brasil agora, eu consigo imaginar que as coisas tendem a melhorar, né? Porque um lado da corda acirrou demais, exigiu demais, puxou demais, tensionou demais. Isso faz com que o jovem vá às ruas, isso faz com que o jovem vá às urnas também e clame por justiça, por uma mudança. Então, a gente tende a se envolver mais politicamente. Eu só espero que a gente se envolva da maneira correta. Essa é meu desejo, mas eu acho que sim, o jovem tende a se envolver cada vez mais com política. Menos um pouco com a política partidária. E isso também varia bastante, hein? Porque alguns dados eu não quero prolongar, mas alguns dados do TCE mostram que a tendência jovem é crescer em partidos mais ideológicos, por exemplo, como o PSOL. 35% dos jovens partidários são do PSOL, entendeu? Isso é engraçado. E outro dado interessante é que o PSL, que foi o partido que elegeu o presidente, também foi um partido que teve um levante muito grande de jovens na política. Então, às vezes eu fico um pouco preocupado, porque são um pouco preocupado e um pouco não. São partidos de linha ideológica bem definida. Mas, ao mesmo
ponto, isso é ruim e é bom. Bom porque isso faz a gente perceber que o jovem ele não quer mais saber de embaraço, entendeu? Ele não quer mais saber daquele jogo de ficar fazendo concessão de dinheiro público, aquela coisa lá, toma lá da cá. Não, ele quer uma coisa bem certa e bem definida. Isso é bom. Por outro lado, pode ser um pouco preocupante, porque depende do programa político. Mas, enfim, eu tenho e penso que o jovem tende a se envolver mais com política. E eu acho que o nosso dever, como pessoas que discutem isso publicamente, na polis, é fazer com que isso seja da melhor maneira possível. Concordo. Eu acho que é até cativo a gente fazer isso. A gente percebe pelos dados do IBGE que a nossa sociedade, até 2040, vai se tornar um pouco mais velha. A faixa etária vai diminuir na juventude. É como você falou, em curto prazo, sim, a juventude vai estar mais presente. Mas em longo prazo, se a gente não tomar conta, a gente não ver a necessidade, a gente não perceber a importância do jovem dentro da polis, a gente vai se tornar uma sociedade muito deficiente, vai faltar uma parte. E o jovem, ela é necessariamente uma parte da nosso convênio da polis, digamos assim, do nosso acordo entre sociedade, porque entre ter e não ter, é melhor você vá atrás daquilo ali para você ter. Eu acho que você consegue entender um pouco da minha linha de raciocínio, porque você poder ter é difícil e você querer ter é fácil. Agora você tem que ir atrás para que você tenha isso. Acho que vocês podem estar até um pouco confusos, mas que vocês consigam compreender que não é tudo nesse endeusamento, como o David falou atrás, que vai ser essa mar de rosa, essa mil maravilhas, mas que você pelo menos procure, que você vá atrás, que você queira ter. Não quer dizer que necessariamente vai ter, mas possa se alcançar no futuro. Eu espero que a gente alcance uma sociedade mais justa, igualitária e que não tenha esse endeusamento e esse totalitarismo. Que a democracia consiga resistir, que o jovem consiga inserir de certo modo, que ele consiga participar ativamente. Não sendo partidário, mas sendo democrático de direito. Exato. E cheios de anseios em um Brasil melhor, uma sociedade melhor, em jovens mais políticos e do jeito certo, é que a gente encerra esse episódio. Eu deixo aqui a minha gratidão enorme a esses 3 jovens incríveis que estão aqui com a gente, que fizeram acontecer essa conversa, esse bate-papo tão incrível, tão sadio, tão saudável, tão cheio de conhecimento, de opinião, cheio de peso, né, para a nossa juventude, cheio de anseios, enfim, foi um bate-papo maravilhoso, foi uma conversa incrível. Gostaria de agradecer pela participação, gostaria de agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pelo companheirismo de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, eu também gostaria de agradecer por essa oportunidade, especialmente para você aí, Michael, para a Julie, para o Felipe, para Leonardo, para os meus amigos que participaram aqui, o Alisson e o Jefferson. É um prazer realmente poder participar aqui com vocês. E digo mais, se eu puder deixar um conselho, eu diria que, jovem, você não se iluda, não se iluda com o pensamento político. Não é lugar de ilusão. Política não é lugar de ilusão. Política é lugar de botar o pé no chão, saber quais são os defeitos, saber quais são as dificuldades que a gente tem, reconhecer, discutir, ouvir. Nossa, ouvir. Se você não ouve, não tem como você propor uma discussão. É complicado isso. Então, escuta e parte para o diálogo. E quando não der mais para resolver, não der mais para convencer, vai para a urna convicto e deixa a democracia vencer. Talvez a democracia, e tenho certeza que a democracia não é perfeita, né? Poderia elencar vários defeitos aqui da democracia, mas dentre todos os regimes que a gente conhece, esse é o melhor. Defeituosa como é, mas esse é o melhor. Então, que a gente acredite na nossa possibilidade de fazer o mundo realmente um pouco melhor. E essa possibilidade passe pela nossa admissão de que não somos perfeitos, mas que a gente pode fazer algo melhor ao reconhecer as nossas diferenças e as nossas falhas. Seguindo a mesma linha de raciocínio do David, o conselho que eu deixo para os jovens é que eles não deixem de participar e de dialogar sobre política por medo de serem afastados de vínculos sociais, por medo de serem cancelados, vamos falar assim, entre aspas, porque a neutralidade agora virou um sinônimo de sobrevivência e precisamos mostrar a esses jovens que o que move o mundo são ideias, debates, discussões e não um discurso de ódio extremista.
Estou aqui participando e agradecer também pelo convite do Maico, da Júlia e do Felipe, que estão por trás disso. Agradecer também aos meus colegas por essa conversa saudável, essa conversa gostosa, digamos assim, porque a política, o polis, é gostoso se debater, é bom, é necessário, e sim, é como eles estão falando, é todo esse conselho. Tudo que eles falaram, eu faço como as minhas palavras, e também peço a você que esse ano tire o título eleitoral e vá nas urnas, escolha de acordo com a democracia aquilo que você acha justo, correto. Mas lembrando, não deixem de se informar, vão atrás, leiam os planos de governo, tanto para o lado estadual como para o lado federal. Pois só assim, através da informação e do diálogo, a gente consegue construir uma sociedade igualitária, justa e eficiente. É como o David falou, a gente vai tentar fazer com que isso ocorra, mesmo tendo seus defeitos. E agradecer por ter essa democracia de fato. Então é isso. Deixa aqui as minhas palavras. É isso, galera. Como tudo que é bom dura pouco, a gente chegou ao fim do nosso episódio. Mas não para por aqui. Acompanhe a gente no Instagram, @disque_educa_ifp. Nos dê o seu feedback sobre esse e sobre outros episódios, seja nos nossos posts, nos nossos stories, ou na área de comentários anônimos, que está lá na bio do Instagram. E aguarde por novidades. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.